Muy buenas tardes. Bueno, una vez más nos encontramos aquí. Mi nombre es Olvin Cáceres y hoy voy a estar acompañado en la presentación junto a mi compañero, colega Maurilio Palmieri, nuestro country manager que se encuentra en Brasil. Gracias, Maurilio, por acompañarme. Bien, De nada, estoy por acá. está por acá. Perfecto. Una vez más nos reunimos aquí en nuestra novena cumbre virtual de coaching y mentoring. La charla de hoy va a ser en portugués, por eso también me acompaña Maurilio, me va a acompañar en esta presentación con la parte del idioma portugués. Son más de 10 especialistas internacionales que nos han acompañado durante esta semana, de los cuales hemos formado a más de 14.000 personas durante estos últimos 10 años. Ha sido un verdadero placer estar con todos ustedes y que hoy nos acompañen también en la siguiente edición. Eh, ¿Quién tiene a cargo la palestra de hoy, a la conferencia de Gilson Aguiar? Gilson Aguiar nos va a hablar sobre ética y sociedades, gestión y diversidad en las relaciones de trabajo. Y el idioma es el portugués. ¿Algo que agregar, Maurilio? Já falo em português? Sí, portugués. Ok, então complementando, Gilson Aguiar, ele vai tratar o tema da palestra dele, da conferência Ética e Sociedade, Gestão e Diversidade nas Relações de Trabalho. O idioma é português, ele é de formação historiador, professor de graduação e pós-graduação e também jornalista, comentarista, âncora da rádio CBN Maringá e também comentarista em diversas rádios CBNs no Paraná. Eu acho que o ideal é que o próprio Gilson continue a apresentação dele, que é riquíssima, tem um currículo valioso e pode se apresentar melhor do que eu e o Alvin estamos fazendo. Um comentário Obrigado. aqui: se Bem-vindo. vocês tiverem vontade de tirar dúvida ou fazer alguma pergunta, podem colocar no chat e podem se expressar no idioma que vocês fiquem mais à vontade. Pode ser em português, pode ser em espanhol, e eu e o Alvin vamos tratar de, se o Gilson precisar de ajuda na compreensão, ok? Tenho certeza que vai ser uma ótima experiência. Obrigado, Gilson, bem-vindo. Muitas graças, graças ao Owen, fantástica a apresentação, obrigado ao Maurílio. Estou aqui, inclusive, estava conversando com eles antes, quero, antes de começar, lembrar de um amigo, Paul Vanter, também que tem muito a ver com a minha presença aqui, foi talvez a pessoa que fez o contato para que eu pudesse estar aqui. Dando continuidade um pouco à minha trajetória, eu tenho como professor, que é talvez aquilo que mais gosto de me identificar. Sou professor. E professor é talvez aquilo que para mim me realize mais, já que são mais de 32 anos de docência, em graduação e pelo menos 20 em pós-graduação, trabalhando com a área de humanas, uma série de pesquisas, inclusive meu mestrado em História e Sociedade está desenvolvido a partir do processo migratório, do deslocamento de pessoas, que é uma coisa que sempre me interessou até o final do século XX, até 1998, até os anos 2000, me interessava muito esse tema. E a partir dos anos 2000, passei a me dedicar à sociedade de consumo, ao entendimento de um termo, inclusive esse termo sociedade de consumo, é um termo que passou a ganhar muita força a partir da década de 1990 e cresceu muito nos anos 2000. Hoje é uma temática discutida por vários pensadores sociais. Ressalto aqui 3 pensadores a quem indico leituras importantes sobre sociedade de consumo, que é Jean Baudrillard, antropólogo francês, Zygmunt Bauman, de origem polonesa, mas teve toda uma trajetória de docência na Inglaterra, e Pascal Bruckner, que é também francês. São os 3 grandes pensadores que
considero tem aí um papel muito importante na análise dessa sociedade. No Brasil, dos pensadores brasileiros, José de Souza Martins é um dos grandes pensadores nessa área, no Brasil, e é algo que me interessa muito hoje. Foi exatamente a docência. Eu sou um professor, como já falei, de mais de 30 anos. Então, eu sou um professor que iniciei minha jornada no final da década de 1980, quando eu ainda tinha um grande número de alunos analógicos, alunos que vivenciavam o mundo físico em toda a sua intensidade e limitação, né? Quando eu chamo de intensidade e limitação, um pequeno exemplo, se um aluno meu quisesse fazer uma ligação e ele estivesse em sala de aula, ele deveria sair da sala e procurar um telefone público, né? E teria que ter um cartão de telefone, uma ficha, para inseri-los no telefone público. Teria que achar um telefone público. E esse telefone público estaria fora da sala de aula. Logo, esse meu aluno teria que fazer uma escolha importante, inclusive de dar importância. O que seria mais importante? Ficar na sala de aula ou fazer a ligação? O meu aluno teria que pensar se ir até o telefone público valeria perder a aula. Ele não poderia fazer a comunicação com quem ele queria e permanecer no ambiente da sala ao mesmo tempo. Hoje, os meus alunos de graduação e pós-graduação fazem isso no mesmo lugar e consideram que estão fazendo isso ao mesmo tempo. Então, veja, eu sou um professor que convivi com alunos que faziam escolhas entre o que era a educação de forma objetiva, concreta e de ação, ficar ou sair. E hoje eu sou o professor de um aluno que pode se sentir em sala de aula e ele pode, ao mesmo tempo, se comunicar, fazer as duas coisas, sem sair do lugar. Essa foi uma das coisas, confesso a vocês, que chamou muito a minha atenção. Outra coisa na minha jornada, além dessa, né, de outras várias experiências que eu pretendo relatar aqui, porque o nosso tema é ética, sociedade, diversidade, trabalho. Inclusive, estou começando por sociedade, falar um pouco sobre a sociedade, o quanto que as transformações sociais estão nas relações humanas. Né? Eu acabei virando também jornalista nessa trajetória. Me dediquei praticamente 20 anos da minha vida ao rádio, à comunicação, uma das redes de rádio de informação, que nós chamamos no Brasil de Rádio News, rádio de notícias, e me realizei como jornalista dentro desse ambiente e aprendi dentro desse ambiente a lidar com outros meios de comunicação e informação. Então, ao mesmo tempo que, como professor, percebi as mudanças que esse mundo digital da internet promovia nas relações, também percebia o quanto que isso ganhou força nas comunicações. Bom, nessa jornada como professor e como jornalista, e estudando essa sociedade, por isso me interessei por ela, porque vários fatos foram me chamando a atenção. Então, no primeiro momento, quero conversar com vocês sobre a sociedade, sobre o que eu chamo de sociedade de consumo, onde nós estamos discutindo empresas, onde nós estamos discutindo pessoas dentro das empresas, onde a gente discute liderança dentro das empresas, onde a gente discute carreira dentro das empresas. Eu gosto muito de discutir essas questões também, tenho uma pós-graduação em coaching mentoring, mas eu prefiro discutir essas questões como um derivado, como uma consequência desse ambiente social que vai além das empresas, vai além das salas de aula, vai além das famílias. Enfim, as nossas instituições estão inseridas numa sociedade de consumo. No meu primeiro momento, quero me dedicar aqui, junto com vocês, a falar sobre essa sociedade de consumo. Então, primeiro, essa experiência que eu tive de ver os meus alunos poderem fazer duas coisas no mesmo lugar. Né? Eles poderem ser alunos e terem um smartphone, um celular nas mãos. Vi também os meus alunos incursarem no mundo estético. Eu vi os meus alunos incursionarem
na vida da estética. A estética que Jean Baudrillard chama de ambientação. Essa vai ser mais fácil de vocês perceberem o que é a ambientação. A ambientação nada mais é do que como nós ficamos muito preocupados com a disposição dos ambientes. Tanto os ambientes físicos, objetivos, os ambientes da nossa casa, os ambientes da empresa. Veja como as empresas ficaram sofisticadas, né? Na minha adolescência, eu fui um office boy, um garoto que fazia entregas, fui um garoto que ia aos bancos pagar contas, fui um garoto que fazia cobrança para uma empresa. Assim foi o meu primeiro emprego. E das minhas atividades, das minhas tarefas, era ir ao banco. Eu enfrentava enormes filas no banco, porque a gente fazia várias coisas num banco, né? Pagávamos contas, fazíamos depósitos, tirávamos extratos, tínhamos que pedir os extratos, que eram datilografados por pessoas que nos entregavam há um tempo atrás. E era engraçado porque a mesma quantidade de gente que existia para o lado de cá do balcão do banco, tinha também por lado de lá. As agências bancárias eram enormes, imensas. Hoje, as agências bancárias são lugares estéticos, agradáveis de se entrar, algumas delas, inclusive, preparadas para se transformar quase que uma extensão da nossa sala de estar. Hoje, as pessoas são poucas dentro dos bancos, os funcionários são poucas pessoas. A gente raramente vai ao banco para fazer uma série de coisas, né? Pagar contas, transferir dinheiro, extratos, né? Fazer um saque. A gente às vezes faz no caixa eletrônico, mas não objetivamente dentro do banco. E os bancos ficaram enxutos, mas ficaram esteticamente mais agradáveis. As instituições de ensino também ficaram mais estéticas e a arquitetura das coisas, dos lugares, ficou mais inteligente. O deslocamento das pessoas, passamos a nos preocupar mais com a cor da parede, dos pisos. Enfim, ficamos um ser humano mais estético. Também ficamos estéticos fisicamente. Objetivamente, os recursos que nós tínhamos para sermos aceitos esteticamente mudou. Agora nós somos quase que fabricados esteticamente para um determinado perfil de beleza e buscamos isso. É só vocês observarem, vocês podem entrar com esta pergunta na internet, né? Na internet, antes você teria que ir a uma biblioteca ou vasculhar em vários periódicos, o quanto cresceu a indústria estética, o quanto cresceu a indústria da beleza, o quanto cresceu a indústria da cirurgia plástica. Então, se você olhar para o espelho hoje e não se aceitar muito, ou você, ainda muito jovem, adolescente, tiver vergonha da sua existência física, há uma prateleira, há um mercado cheio de recursos, inclusive de recursos de cirurgias plásticas, para fazer você ser aquilo que você deseja esteticamente. Toda essa oferta, né, essa busca, é expressada a todo momento e em todos os lugares. Uma brincadeira, vocês devem presenciar isso também. O encontro entre a pessoa que você conhece no LinkedIn, na fotografia dela no Facebook, ou que você conhece a fotografia dela no Instagram, quando você for conhecê-la pessoalmente, pode ser que você leve um susto e pense, aquela pessoa das redes sociais, aquela imagem das redes sociais, é mesmo essa pessoa que está aqui na minha frente? Nós temos toda uma produção hoje, inclusive a produção de imagens, de fotografias e vídeos, em que eu posso, entre aspas, né, deixar um ser humano ser, entre aspas, mais aceitável esteticamente. Então você tem um ser humano que, como diz Jean Baudrillard e Bauman, está se transformando num objeto. O ser humano agora está muito preocupado em se vender, em ser algo aceitável pela lógica do mercado, ser aceitável mercadologicamente.
E isso está acontecendo em todos os lugares. Isso está acontecendo desde as relações mais íntimas nossas, as relações mais pessoais, como também está acontecendo nas relações profissionais, dos ambientes de trabalho. Tanto é que um dos temas que a gente conversa hoje é a diversidade. Por que a diversidade virou um problema e, ao mesmo tempo, uma busca que as empresas têm diante da sua responsabilidade social de trabalharem a diversidade e a inclusão? Porque nós vivemos um mundo que cobra esteticamente, exige, às vezes, nas relações que nós estabelecemos com as outras pessoas, a aceitação do outro pelo que ele é fisicamente. Então, nós temos hoje um problema sério de discriminação humana que vai além da questão de raça, além da questão da religião, além da questão da sexualidade, além da questão de gênero, homem e mulher, vai também da questão estética, que, por sinal, é um fator que a gente tem que tomar muito cuidado dentro das empresas, a dificuldade de se aceitar o outro como o outro é. E antes disso, como diz Emmanuel Levinas, o filósofo francês, antes, de aceitar ao outro, a dificuldade que nós temos de aceitar a nós mesmos como pessoas, de nos aceitarmos como pessoa. Então, essa sociedade, chamamos de sociedade de consumo, ela vai impregnando dentro das relações individuais, particulares, essa lógica que a gente chama que é a lógica do consumo, por isso sociedade de consumo, lógica dos objetos e o que Bauman e Bruckner chamam de desumanização do ser. O ser humano se desumaniza, porque ele vai virando um objeto, ele tem que ser ventável, ele tem que ser esteticamente aquilo que o mercado quer. E, ao mesmo tempo, nós vamos humanizando os objetos. Esse é um cuidado que eu deixo aqui, quando nós falamos sobre a humanização das empresas. Nós falamos muito de humanizar as empresas. Nós temos que cuidar para não transformar o que a gente chama de humanização das empresas da aparente, esteticamente, a humanização dos lugares. A gente, às vezes, confunde o que é aceitar o outro, compreender quem é o outro e respeitar o outro no que ele é, para exigirmos que as pessoas sejam uma sintonia estética dos lugares, para que você não atrapalhe a estética dos ambientes com os lugares onde as pessoas vivem. Aí eu vou lhe contar uma experiência, da minha trajetória também como professor. Eu dava aula numa universidade pública, uma universidade estadual, uma universidade, inclusive, muito conceituada aqui em Maringá, que tem uma série de publicações internacionais, um curso de educação. Eu era professor de sociologia num curso de formação de professores. Nesse curso de formação de professores, uma das linhas de discussão desse curso, isso na década de 1990, uma das linhas de discussão desse curso era de a democratização do ensino, de que era uma instituição pública, no Brasil o ensino público é gratuito, e a aceitação das pessoas dentro da educação, porque o lema era a educação para todos. Hoje você encontra empresas que fazem isso. A empresa está aberta às pessoas. A empresa está aberta àquele que, tendo eficiência, tendo uma boa relação humana, pode ingressar na empresa. Aí essa discussão do para todos, do for all, estava lá na educação pública no final da década de 1990. E eu dava aula para uma determinada turma que estava no segundo ano da formação de professores, que a gente chama aqui no Brasil, para quem é brasileiro sabe disso, pedagogia, um curso de pedagogia. E eu estava em sala de aula, numa noite, trabalhando com os meus alunos, quando chegou um rapaz, chegando diretamente do trabalho. Ele estava com uma roupa, a roupa estava suja, e ele veio com uma bolsa muito simples e entrou na sala de aula para se sentar. A sala
o estranhou. A chegada dele causou um estranhamento. O que é o estranhamento? A atenção que estava sendo dada à aula foi interrompida pela chegada daquele aluno. Mas o que fez os meus alunos que já estavam na sala de aula estranharem a chegada desse outro aluno? É exatamente a estética. Uma instituição pública, uma instituição que prega educação para todos, mas naquele momento, aquele indivíduo que é um ser, um cidadão com todo o direito de frequentar aquela aula, passou para ingressar na universidade, ele naquele momento causou uma estranheza, ao ponto em que, na quarta aula que eu estava dando a estes alunos, na quarta semana, um grupo de alunos veio falar para mim e pedir para que eu intervisse junto à gestão da instituição, porque elas diziam que aquele aluno os estava incomodando aos outros alunos. Eu perguntei por quê, o que ele está fazendo? Não, professor, ele não faz nada, ele até fica quieto, presta atenção e tal, mas é estranho ver ele daquele jeito dentro de uma sala de aula. Aí eu argumentei com os meus alunos, as minhas alunas, o que estranhava a presença dele? Era algo que atrapalhava a função da educação? Ou era a estética dele que destoava daquilo que vocês esperavam? Claro que eu fiz essa pergunta para uma reflexão, tem que ser bem socrático às vezes, né? Para tirar das pessoas suas verdadeiras intenções, às vezes uma boa pergunta é melhor do que uma boa afirmação. E ajuda mais as pessoas a pensarem no que elas são do que tentar julgar ou defender o que a gente sempre se refere aos outros, né? Isso a gente deveria fazer mais nas empresas. A gente deveria fazer mais nas empresas, mais questionamentos às condutas humanas, às condutas nas relações de trabalho, do que ficarmos pregando nas paredes o que a empresa espera como cultura, como comportamento, como conceito ou como consideração. É aí que você diferencia, nesta sociedade, uma questão ética fundamental. O respeito ao outro, e a ética não é, o respeito ao outro também não é, e a ética também não é, aquilo que você estabelece como regra de conduta. Isso é norma. A ética é a ação objetiva que a gente tem quando se refere a alguém, a um outro. E nas empresas a gente está vendendo muito manual de conduta, e as pessoas, ao terem o manual pregado na parede ou num formulário entregue aos funcionários ou nas falas oficiais que a empresa faz quando reúne os seus colaboradores e pensa, somos éticos. Nós somos éticos quando agimos em relação ao outro. E por isso ali eu percebi que as minhas alunas, naquele curso de educação, a forma como elas receberam o colega do qual elas queriam excluí-lo, não era porque ele era um mau aluno, porque ele atrapalhava a sala de aula, porque ele impedia o desempenho da educação, que era a função do lugar. Era porque ele esteticamente ocasionava uma estranheza para as pessoas. Veja, na década de 1990, no final dos anos 90, eu comecei a perceber que estávamos tendo um sério problema de inclusão, que não era porque o outro era indígena, não era porque o outro era afrodescendente, não era porque o outro tinha uma religião, não era porque o outro tinha uma sexualidade. Era porque o outro esteticamente, não era o que a gente gostaria de consumir. Por isso, sociedade de consumo. A gente consome a estética humana e a gente não olha para o ser humano. Por isso que eu falo que a gente está vivendo a desumanização das pessoas e a humanização dos objetos. E isso tem que ser discutido na gestão de pessoas e principalmente dentro do ambiente de trabalho. Então, se nós queremos trabalhar com duas coisas hoje, dentro das corporações, dentro das empresas e das instituições de uma forma geral, que é a diversidade, a inclusão, que a gente chama de DI, nós temos que repensar o que é inclusão para nós.
É a inclusão como um produto ou é a inclusão efetivamente de seres humanos, né, com todas as suas diferenças e diversidades? Outra estranheza que eu tive na minha vida como profissional, como professor, foi dentro de uma sala de aula. Eu tive uma aluna, eu vou dar aqui o nome dessa aluna de Tereza, né, um nome aleatório, né, para a gente poder identificar o personagem, porque o que nos interessa é a história, o fato. Tereza era um daqueles alunos que ele simplesmente não existe. Não sei se vocês já viram na sala de aula alunos que não existem. Alunos que não existem, existem aquele aluno que é calado, quieto, esteticamente não atraente, né? Não é aquele rapaz bonito, charmoso, com um corpo bem definido, também não é uma moça com um corpo bem definido, todo simpático ou toda simpática. Tereza era um ser humano calado, quieto, com pouca estética atraente para o mercado de consumo de seres humanos. Ela era simplesmente esquecida. Poucas pessoas, inclusive, sabiam da presença dela na sala. É aquela listinha que se fazia da festa que a turma ia fazer, ela nunca estava incluída porque as pessoas não tinham nada contra ela. Também não tinham nada a favor. As pessoas simplesmente não lembravam dela. Não lembravam dela. E Tereza era minha aluna num curso de Direito, e a Tereza, de repente, eu chamava ela na sala, nós fazíamos a listagem da presença dos alunos, e a Tereza não estava mais na sala, perguntei por quê, e me disseram que ela estava em tratamento, isso porque alguns tiveram dificuldade de saber de quem que eu estava falando. Ela estava em tratamento de saúde. Passaram-se algumas semanas, e numa coincidência imensa, numa aula minha, a Tereza retornou para a sala de aula. A Tereza fez uma série de cirurgias plásticas e se transformou num corpo atraente. A sala parou, eu estava voltado para o quadro, escrevendo, e ela entrou na sala, eu vi que a sala ficou, né, também com sua estranheza, com aquela mesma estranheza da sala que eu lembrei, que falei para vocês agora há pouco, num curso de educação. Houve essa estranheza numa aula, num curso de Direito. E quando eu observei o porquê que a sala tinha ficado, né, com a movimentação estranha, fui olhar para a porta, vi que tinha chegado um aluno. Lá estava a aluna, a Tereza, que tinha acabado de retornar, reestrear na vida. A partir daquele momento que ela reestreia, mudada completamente de forma estética, ela nunca mais foi esquecida para a sala. Ela passou a ser aceita, cultivada, glorificada. Então, veja, se ela teve em algum momento um sentimento de rejeição pessoal, um momento de exclusão, um momento de marginalização, ela foi incluída automaticamente e ela se sentiu aceita. Não porque as pessoas enxergavam ela como um ser humano, é porque as pessoas enxergavam objetivamente um produto em forma de pessoa. Então, essa é a sociedade que nós temos construída de uma maneira intensa hoje. Essa é a sociedade da atualidade. Essa é a sociedade contemporânea. É uma sociedade que tem desenvolvido muitas temáticas, muitas discussões e preocupações, só que essas preocupações estão sendo expressas mais como produtos a serem consumidos do que objetivamente uma percepção de seres humanos que estão por trás dessas questões e dessas discussões. E, ao mesmo tempo, uma sociedade, então, se por um lado temos, né, essa questão do consumo, é, por outro lado, uma sociedade que tem permitido às pessoas uma autodescoberta desafiadora. O que é a autodescoberta desafiadora? A liberdade. É uma sociedade que libertou muito gerações inteiras de determinadas ações e compromissos que estavam estabelecidos previamente na vida e que a pessoa tinha que cumprir a vida inteira. Para ser mais prático, cases práticos para vocês, vocês observaram isso, quem tem mais de 40 anos aqui comigo deve ter essa experiência na própria pele. Quem tem menos de 35 tem um pai, uma mãe, né, que um avô e uma avó que pode relatar isso com muita tranquilidade. Nós éramos nascidos para cumprirmos papéis. Um homem deveria trabalhar, sustentar sua família, mesmo que a esposa trabalhasse, deveria ela
pensar primeiro na família e não no seu trabalho. Hoje, essa mesma sociedade liberta estes jovens desse papel. Se minha mãe, por exemplo, na sua infância e adolescência, que foram curtas, né? Porque logo, logo ela teve que trabalhar, logo, logo ela teve que casar. Se a minha mãe aprendeu a lavar, cozinhar, passar, porque, por imposição, o seu destino era ser dona de casa, as minhas filhas, têm 28, 30, né? Elas não nasceram para isso. Inclusive, calculo que a culinária, a cozinha, não é lá uma atividade que elas desempenhem nada bem. Por sinal, objetivamente, não mesmo. Né? Elas fazem macarrão instantâneo e fritam o ovo com um desastre de risco pessoal e para o ambiente incrível, né? Podendo ocasionar um estrago. Aquilo que talvez as avós delas faziam com uma eficiência magnífica. Mas, contudo, a minha mãe, né, as avós das minhas filhas, não tinham escolha. As minhas filhas têm todas as escolhas possíveis de se realizarem como pessoas. E o que era um destino para meus pais, se casar, para meus filhos é uma escolha. Eles podem escolher. Eles são pessoas que lidam com possibilidades, inclusive de descoberta do próprio corpo, descoberta de próprias crenças. Raramente uma pessoa que nasceu na década de 1940 poderia, dentro do seio familiar, escolher a religião que queria. Meus filhos podem escolher. Meus filhos podem escolher, inclusive, não ter religião. E isso não vai afetar, em momento algum, os vínculos internos ou vai ocasionar na vida deles prejuízos sociais intensos. Veja, esse ser humano, ele é livre. Ele, inclusive, tem opções de suas descobertas pessoais e profissionais inacreditáveis. Quando fui optar por uma faculdade, tinha pouquíssimos cursos para escolher. Ou eram aqueles cursos, ou você não faria um ensino superior. O custo de fazer uma faculdade em outro lugar era altíssimo. Hoje estou eu aqui conversando com vocês numa conferência, né, internacional, alguns de vocês muito longe de mim, e podemos ter essa possibilidade num clique. Hoje, você pode ir a uma instituição de ensino superior, pública ou privada, e você tem dezenas de cursos. Hoje eu posso fazer um curso à distância. Hoje eu posso adequar os conteúdos de um curso ao meu tempo. Eu sou livre. Eu posso fazer escolhas. Eu posso, inclusive, fazer escolhas neste momento, conviver e viver experiências que podem dar a mim mais certeza do que eu quero ou não quero para a minha vida. Então, ao mesmo tempo que, de um lado, a liberdade se mostra, por um outro lado, nós voltamos ao começo da nossa conversa, de sermos humanos. E vamos falar então, já que falamos um pouco sobre essa sociedade, uma sociedade que, ao mesmo tempo, te permite escolhas múltiplas, essa mesma sociedade, ela te desumaniza. Ela exige que você se transforme em algo rentável, algo aceito, algo consumível. Como diz Zygmunt Bauman, é uma sociedade líquida. As coisas escorrem pelas mãos. Os relacionamentos são intensos, mas curta ele o mais rápido possível, porque há uma certeza, ele vai acabar logo. Os vínculos que as pessoas estabelecem dentro das empresas, por exemplo, são vínculos temporários. Eu sou visto pelos meus filhos como alguém que é uma exceção. Eu estou numa mesma instituição de ensino há mais de 30 anos. O que é construir uma carreira de 30 anos dentro da empresa, não fazendo a mesma coisa, mas dentro do mesmo lugar? Kant, um dos maiores teóricos do século XVIII, pensador alemão, nunca saiu do lugar e desenvolveu obras fantásticas. Hoje nós consideramos inimaginável um ser que não tenha saído do lugar e tem alguma coisa para dizer. Tanto é que a gente consome objetivamente
a aparência das experiências e não a experiência vivida, pensada e repensada. Quer dizer, a gente olha muito mais para a propaganda do ser do que para o ser como ele é. E diante dessa sociedade que a gente desenhou aqui, vamos falar de ética, né? Ética, que é uma palavra usada corriqueiramente, eu quero definir ética aqui em princípio de dois autores. Um clássico, que vocês já ouviram falar muitas vezes, Aristóteles, e um mais contemporâneo do século XX, chamado Emmanuel Levinas. O Aristóteles, ele dispensa apresentação, é um dos clássicos da filosofia. Aristóteles considerava que o comportamento ético, e nisso ele e o Levinas concordam, é todo comportamento que envolve um outro. É toda relação que envolve o outro no ato que ela ocorre. Então, a ação ética, aquilo que eu vou fazer em relação a outra pessoa, tem que ter outra pessoa, porque senão ela não é ética. Tudo que eu vou promover em relação a alguém envolve esse alguém como consequência, beneficiário ou prejudicado pela atitude que eu vou tomar. Fazemos isso todo o santo dia. Nós tomamos certas escolhas para nós que envolvem outras pessoas e essas escolhas terão consequência para um determinado alguém. E se vai ter consequências para um determinado alguém, a questão fundamental é, né, qual consequência a gente quer ocasionar para esse outro ser humano? Aristóteles era muito preocupado com isso. E Aristóteles considerava que um homem virtuoso, uma mulher virtuosa, uma pessoa virtuosa, é aquele que toma um comportamento que envolve outras pessoas, pensando sempre no bem comum, pensando sempre na responsabilidade que a gente tem em relação às pessoas que terão consequência dos nossos atos. Se você escolhe, né, ser pai, ser mãe, você acabou de fazer uma escolha que vai, durante toda a sua vida, vincular-se a uma outra pessoa e cujos seus comportamentos e interesses pessoais vão afetar diretamente um outro ser humano. Então, ao fazer essa escolha, vamos ser mãe, vamos ser pai, você está assumindo objetivamente e por um tempo ad eterno a relação de responsabilidade sobre outra pessoa. A mesma coisa quando você é um líder numa empresa. Eu acho isso muito engraçado quando você fala de liderança hoje. Se você vai assumir uma liderança sobre um determinado grupo de pessoas, você está assumindo uma responsabilidade sobre essas pessoas, da qual você não pode fugir. E às vezes os líderes são muito parecidos com pais, bastante ineficientes, bastante irresponsáveis, que na sociedade de consumo, na sociedade atual, estão assumindo o seguinte discurso: como é que eu consigo ser amigo, ou a mãe, né, ser uma amiga do meu filho e da minha filha? É ser igual a ele, é ter as mesmas preocupações que ele. É o que alguns confundem essa palavra francesa, rapport, né? É eu ficar igual ao outro para poder me comunicar com o outro. É uma coisa você falar com as crianças numa linguagem que a criança entende. Perfeito. Uma coisa é você falar com o seu liderado numa linguagem, numa discussão, num tratamento em que o seu liderado precisa de sintonia para ser entendido. É o que Levinas chama de a ética da alteridade. Se eu vou conversar com uma pessoa, eu tenho que me dispor a entender a pessoa e procurar compreender ela na lógica que ela estabelece com o mundo. Afinal de contas, eu tenho uma baita responsabilidade sobre essa pessoa. Isso é importante. Isso é importante. Eu preciso me responsabilizar por aquele que eu lidero. Você calcula que uma mãe lidera seus filhos, um pai lidera seus filhos. Você calcula que um gestor lidera seus colaboradores e ele tem responsabilidade sobre eles. E ele precisa ter a compreensão objetiva de quem são essas pessoas que ele lidera. Isso é importante, isso é muito importante. E é importante por quê? Porque demonstra a capacidade e o compromisso que o liderado tem que ter com a sua liderança, né, com
O líder tem que ter, desculpe, com os seus liderados no exercício de sua liderança. Agora a gente tem propagado aos quatro cantos a ideia de que, se eu dividir com você as suas mesmas preocupações, se eu me colocar junto com você com as mesmas angústias que você tem, se eu me colocar junto com você dizendo que eu sou igual a você, eu sou um bom líder. Eu sou um bom pai, uma boa mãe, um bom gestor. O que significa isso, né? Está liberado para o líder poder ter as mesmas angústias e sofrimentos dos seus liderados. Não é bem assim. Isso não é demonstração de uma liderança moderna, de uma ética moderna. Isso é o chamado absurdo da irresponsabilidade, a inconsequência na convivência com o outro. A gente, quando assume um papel de liderança, não é que nós somos os senhores da verdade, em hipótese alguma, mas nós somos e temos que trazer para nós a responsabilidade da conduta determinante, daquela que vai dar a orientação à ação como ponto de partida e ponto final do que deve ser feito. A gente não pode transferir para o outro a responsabilidade. Essa é uma outra experiência que eu tive na minha prática, na minha vida, dentro das empresas que eu trabalhei e como educador, de observar que os pais transferiam, às vezes, para os próprios filhos, ou para quem estivesse à sua volta, a responsabilidade sobre a criatura que eles colocaram no mundo. Isso é uma coisa muito comum hoje em dia. E eu presenciei onde que isso começou a chamar minha atenção. Quando eu estava dando também uma aula, isso é uma palestra que eu estava dando, e uma pessoa que estava na palestra, né, um senhor, veio até mim, e falou assim: Gilson, eu estou vivendo uma aflição muito grande. Aí eu perguntei: mas qual é a sua aflição? Eu não sei o que eu faço com a minha filha. O senhor não é o pai dela? Eu falei assim: pois é. Eu sou o pai dela, isso tem sido um peso muito grande para mim, porque eu não entendo o que deu errado. Aí eu fiz uma colocação para ele, eu gosto muito disso, né? Às vezes até me arrependo depois, né? Eu falei assim: aí está o problema. É um bom ponto de partida para o senhor entender o seu problema. Se o senhor não sabe o que aconteceu, existe um vazio de responsabilidade que cabe mais ao senhor, como pai, do que a ela, como filha. Muitos gestores não conseguem perceber que o que acontece com seus liderados, que eles consideram da mesma forma que um pai, né? Que alguns são bastante paternalistas, por mais que autoritários ou repressivos, é de que eles não conseguem entender o porquê que as pessoas não permanecem na empresa, por que as metas não são atingidas, o porquê que há uma indisciplina no ambiente da gestão. É aí que está o ponto de partida do vazio ético. Há uma consequência dos nossos atos que reflete no outro. E dependendo de quem exerce o cargo ao qual se inspira a ação, o líder, há uma consequência objetiva no resultado que isso pode gerar. E já partindo para o final da nossa conversa, né, qual é a minha grande angústia nessa sociedade? Vocês viram que eu não tenho nenhuma receita pronta, nenhuma resposta pronta, mas gosto muito de que as pessoas reflitam um pouco além do que são os manuais, regras e receitas. Nós temos uma sociedade que transitou lá atrás da decisão de ter que, voltando ao exemplo que eu comecei essa conversa com vocês, de alunos que, quando queriam fazer uma ligação telefônica, tinham que sair da aula e procurar um telefone público, e ali estava educado para eles que a cada escolha que eu faço há uma renúncia, para um ser humano que aparentemente tudo pode, não escolhe nada e a nada quer renunciar. Então, às vezes, nós gostamos muito da estética da nossa existência, estamos muito preocupados em sermos consumidos pelos outros, mas nós esquecemos de que nós temos responsabilidades humanas e nós precisamos responder aos seres humanos de uma forma mais objetiva. Então, nós temos uma função
de comando, seja ela onde for, nós somos responsáveis por aqueles que comandamos e temos aí que cumprir aquilo para o qual a gente escolheu se comprometer. Eu vou passar para o Maurílio e vou deixar esse tempo agora para a gente fazer as perguntas e também para ouvir. E agradecer vocês pela paciência de me ouvirem e agradecer a grande experiência de estar aqui com vocês hoje. Obrigado, Gilson. Muito obrigado pela sua palestra. Tenho certeza que foi bem interessante. Tanto foi que temos perguntas. Opa. E a participação já houve desde do meio da sua apresentação, já estavam fazendo perguntas. Obrigado. Eu vou sugerir que o Olvin, como estão em espanhol, o Olvin, até para que a pessoa possa se identificar, caso queira complementar alguma coisa, ele lê em espanhol e, no caso que você tenha alguma dúvida para ter exatamente o entendimento da questão, eu te ajudo. Claro. Ok, primera pregunta es, ¿considera que el coaching y el mentoring necesita más espacio en las universidades de manera de profesionalizar aún más esta interesante herramienta? Eu considero que sim, eu acho que o coaching e mentoring das instituições, ele deve ser também uma prática de formação dos professores. Eu vou muito além disso, né? Eu acho que a gente precisa hoje aprender, e o coaching e o mentoring trabalham muito isso, né? A nós percebermos a questão da responsabilidade social da ação que a gente tem. E uma das coisas, né, eu estava comentando até agora, eu fiz um curso de pós-graduação em coaching, e o grande desafio do coaching é você, aquele que é o coach, aquele que você está trabalhando com ele, e você tirar dele as respostas. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana no coaching. Isso, para mim, me lembra muito Sócrates, né? Aonde que estão as respostas? Platão dizia isso, né? Platão dizia que a verdade está em nós, né? E se a verdade está em nós, como é que a gente tira? Ainda Sócrates pensava isso, como é que a gente tira a verdade de nós? É um parto, né? Calculo que temos aqui mulheres que sejam mães, e não sei se algumas de vocês fez um parto natural, né? Nós, homens, deveríamos passar por isso para respeitar as mulheres e entender o quanto que um parto natural é doloroso, né? A gente entende um pouco a dor do parto quando Sócrates dizia, né? Quando a gente tira a verdade de nós, né? Quando a gente não é, como diz Sartre, uma pessoa de má fé, a gente tira a verdade de nós, a gente assume a verdade de nós, e você só pode tirar a verdade de nós com uma questão, com um questionamento, com uma, chamaria aí, eu não gosto muito desse termo, a gente chama de autodescoberta, né? Acho que não é uma questão de autodescoberta, é uma questão de consciência, né? De você se posicionar. E não tem receita. O que eu gosto muito no coaching é que você não tem receita. Não tem, diz para mim aí 10 manuaizinhos de que eu devo fazer, repete que você vai virar outra pessoa. Não tem. O que você tem que fazer é uma autodescoberta. E a autodescoberta é um parto. É muito doloroso você sair do ambiente estético que a gente vive hoje e descobrir que você é humano. Que você é humano. É você descobrir que você está lidando com outro ser humano. E aí eu quero aproveitar, Ouvim, para terminar de responder, como a gente projeta nas pessoas o que elas não são, mas o que a gente gostaria que elas fossem. A gente é muito egoísta. Sabe? E uma das coisas que eu aprendi no coaching, e os mentores têm muito esse papel, eles podem ajudar muito, por mais que a função dos dois é diferente, é fazer com que as pessoas aprendam a fazer escolhas. Mas a fazer escolhas cientes e conscientes do que elas são. Então, eu acredito que a gente deve formar hoje educadores e também devemos promover, de alguma forma, para os educandos, o potencial da autodescoberta. Eu acho que todos nós temos que passar por esse parto, sabe? A gente precisa passar por esse parto, até para perceber que depois que a gente encara a verdade, a gente descobre que a gente pariu a vida da gente. E falou, olha, agora bendita dessa vida que eu vivia comprando na prateleira de mercado pronta, não é que ela tem sentido? Né? É como uma mãe, né? Uma mãe
eu vi, né, minha esposa, quando a gente teve filhos, né, quando ela olhava para os nossos filhos, eu via que ela falava assim, gente, não é que a vida tem sentido, né? O parto das ideias, né, a gente tirar da gente o que a gente é, entender o que a gente é nesse mundo, que o coaching pode ajudar muito, é dar às pessoas um sentido, sabe? As pessoas têm que aprender a ter esse sentido. Isso é muito importante. Ok, muy bom. La siguiente pregunta es de Rocío Aguilar. Dice, el mundo está cambiando, sobre todo el trabajo de aceptación, como bien lo dijo Gilson. Ahora bien, ese cambio es lento a través del coaching o quizás el mentoring. ¿Cómo acelera este proceso de aceptación a la diversidad? Meu caro, essa é uma pergunta que vale 1 milhão, né? A gente que trabalha com isso, se a gente tivesse uma resposta, estava rico. Porque o trabalho do coach, o trabalho do mentor, mas o coaching principalmente, eu gosto muito de coach, você já percebeu que eu puxo a sardinha para o lado do coach, mas o mentor também. É um trabalho que depende muito de com quem você está lidando. Existe uma coisa chamada comprometimento, né? Não sei se vocês já ouviram falar que é a questão do ovo, né? O ovo, um bacon, acho que alguns de vocês tomam isso no café, usam isso como isso no café da manhã. A gente fala assim, mas o que é o bacon? O bacon é o porco, né? E o ovo é a galinha. A galinha está numa situação melhor, né? A galinha, ela está envolvida, né? Ela bota o ovo, né? Já o porco, ele está comprometido, tem que ter uma parte dele para aquele negócio estar ali, né? Então ali não é uma relação de iguais, por mais que quando você come, né, o ovo mexido com bacon, você fala, caramba, né? Tá aqui a galinha e o porco, mas veja, em situações bem diferentes, né? Porque a gente tem, acho que aí é a resposta, né? A mudança que o coaching pode promover depende muito com quem você está trabalhando. E aquilo que vocês já viram muitas vezes, né? O coaching, quem faz o coaching e o coachee, aquele com quem você vai trabalhar, não é uma relação de guiar, de conduzir, é uma relação de buscar dentro do próprio indivíduo que se dispõe a fazer aquilo. E aí você tem que ser porco, né? Aí você tem que se comprometer com o negócio. Porque está só envolvido, e a gente é muito de ficar envolvido. O que eu chamo de ficar envolvido? A gente é meio malandro, sabe? O que a gente é meio mais malandro? A gente é meio espertinho. A gente quer o resultado, a gente quer a melhora rápida, né? A galinha eu boto ovo e tudo bem, né? O porco dá a vida dele ali, né? O porco tá ali, cara. Isso não tem, a galinha tem plano B, né? O porco não tem plano B. O porco não vai dar outro bacon, filho. É aquele ali e acabou. A galinha vai botar um monte de ovos e ela vai ter sempre o plano B, C, D. Então, às vezes, a gente faz coaching e a gente fica mudando de canal o tempo todo e a gente vai até onde, né, a gente só se envolve e não se compromete. Um bom trabalho de coaching é aquele que você tem um comprometimento. Aí eu vou responder a pergunta. Aí vem um pouco da velocidade, né? Porque o tempo é outra, desculpe o termo, o tempo é outro problema, né? Eu ia faltar a palavra, o tempo é outro problema. O tempo, ele é medido pela proporção do que você tem que trabalhar e do quanto você se intensifica na busca desse trabalho. Aí você não pode mentir para você mesmo, né? Volta ao Sócrates. Tirar a verdade de dentro de você é tirar a verdade de dentro de você. E você, às vezes, não quer tirar, né? Porque se você tirar aquela verdade, a mudança vai ser muito grande na sua vida. E a gente, às vezes, não suporta isso, né? Por isso que sempre o coaching tem aquele limite, né? Até onde eu posso trabalhar com a mudança. E tem aquela linha tênue que, às vezes, você tem que procurar um profissional, né? Você tem que procurar psicólogo, psiquiatra, a coisa mais profunda. Então, a gente tem que sempre lembrar que a gente tem que estar não envolvido, comprometido e disposto a se empenhar nessa tarefa. Que aí vem o grande desafio. Então, eu diria que o tempo é uma dependência dessa relação, que tem que superar o envolvimento e ter o comprometimento. E, é claro, o profissional com quem se trabalha, né? Porque, assim como existe bons, tem maus profissionais, e aí o resultado pode aparentemente ser muito bom esteticamente, você fala, gente, estou feliz. Depois de algum tempo você descobre que você se anestesiou, né? Você se anestesiou, mas você não fez a alteração necessária, você não trabalhou, né? O parto tirou aquilo de você.
Gilson, temos uma pergunta, acho que é para encerrar, né? Uhum. Alvin. Sí. Temos, na verdade, são duas, está feita em português, Paulo Silva. Opa. O que você recomenda aplicar hoje no mercado de trabalho? Coaching ou mentoring? Como você estuda qualquer um dos ramos que eles explicam? Tá, eu vou pensar assim, eu vou tentar. Desculpe a forma de responder, porque eu sei que muita gente gosta de respostas que sejam prontas. Eu detesto a resposta pronta, né? Eu acho que a gente tem que refletir. Vamos com calma, porque se a gente tivesse receita para tudo, a vida era que nem um bolo, né? Sempre dava certo e nunca murchava de vez em quando, né? A vida às vezes murcha e a receita dá errado, né? Por quê? O coaching ele tem um trabalho que eu acho que é um trabalho mais de espontaneidade em relação a com quem você vai se envolver num trabalho para a busca, por exemplo, de uma reorientação profissional. Vamos pegar por aí, né? Às vezes você quer fazer uma avaliação de situação, de condição que você está vivendo. Tem um aspecto. E às vezes você precisa de uma reordenação sua em relação a uma possibilidade que você quer alcançar. São duas coisas bem diferentes, tá claro? Eu vou brincar. Se tem um ser humano perdido, que está louco para encontrar alguém, não sei se vocês já tiveram isso, hoje não tem mais porque tem GPS, né? Mas às vezes você está perdido, você está a pé, por exemplo, perdido no lugar, fala, gente, onde eu estou, né? Tem alguns que levam isso numa boa, né? Tem o filósofo que diz, né? Perdido está em algum lugar, né? Então não se preocupe que em algum lugar você está, você só não sabe aonde você está, né? Então tem pessoas que tranquilamente procurariam, né, saber onde estão. Algumas pessoas querem chegar em algum lugar, né? Então o saber onde está, né, ele é uma possibilidade, precede a busca de alcançar alguma coisa. E o saber onde está para alguns é efetivamente a consciência do que se é, né? São duas coisas bem distintas, tá claro? Elas podem ter uma sequência. E hoje em dia, eu como professor, né, eu procuro muito ser um mentor, né, dos meus alunos, porque eles me olham como uma referência. E o mentor, ele tem esse comprometimento, né? O mentor é um cara que tem uma experiência da qual você quer tirar proveito. Então, o mentor é aquele cara que vai chegar na hora que você está perdido e fala assim, vem comigo. Claro? Eu vou te mapear esse lugar. Isso é uma coisa muito importante na mente, né? Vou mapear esse lugar aqui. Então, vamos ver as possibilidades dele, porque eu o conheço. Eu acho que o mentor tem muita responsabilidade com isso, tá claro? Eu tenho muita preocupação com mentoria, porque mentoria, no meu ponto de vista, né? Vocês podem ter um ponto de vista diferente, envolve mais a relação entre duas pessoas que estão trabalhando, né? É uma relação que você tem que ter muita proximidade com a pessoa. O coach é um cara, o seguinte, filho, vamos saber onde você está. Primeiro, vamos saber quem você é, né? Para que você quer escalar uma montanha, você não consegue subir nenhuma escada, né, meu irmão? Então, vamos pensar um pouco no potencial que você deseja, né? Que é aquilo que a gente projeta muito, e a capacidade que a gente tem de alcance disso, que é muito difícil de trabalhar, tá claro? Isso é muito difícil de trabalhar, porque você trabalha muito com a frustração das pessoas. E as pessoas nem sempre são capazes. E não é uma frustração que o coaching te deu, é uma frustração que você autodescobriu. A gente é doido para pôr a culpa em alguém, né? Você estragou a minha vida. Não. Você descobriu que você não era o que você pensava, é diferente, né? Então, sinceramente, né, eu acho que a grande diferença para mim entre coaching e mentoring é o potencial de envolvimento e o que a gente busca com os dois, né? Eu acho que o mentor é um cara que a gente tem que buscar como modelo. Eu já tive vários modelos na minha vida de pessoas que fizeram mentoria comigo sem saber, né? Eu achava eles assim uma maneira de ação e condução que me inspiravam muito, né? Conversei muito com essas pessoas na procura de experiência. E o coaching, efetivamente, eu gosto de fazer também com os meus alunos um pouco, quando eles vêm me fazer alguns tipos de questionamentos em relação à existência, né? Eu falo para eles assim, então você quer saber como o mundo é? Então vamos começar partindo de quem você é. Professor, mas não é isso que eu perguntei. Eu falei, então não faça a segunda pergunta, filho. Se você quer saber o que o mundo é, você tem que partir primeiro de quem você é, né? E essa é uma necessidade que a gente tem, inclusive, para criar estratégias para a vida, né? Para o nosso potencial e a capacidade que a gente tem de usá-lo. Então, eu não sei se eu respondi, Sí, mas acho que sí. é isso que eu penso, né? E aí, é claro, os profissionais precisam saber fazer escolhas, né? E quem procura um profissional tem que saber quem está escolhendo também. También.
Bien, Gilson. Gilson, eu queria só, desculpe, eu compartilhei o seu site no Opa, chat obrigado. para todos. Oh, obrigado, valeu, obrigado. Agradeço demais. Me despeço agora, calculo, né? É isso? Sim, É porque muito obrigado. eu que quero agradecer, eu espero poder ter ajudado. Né? Acho que eventos como esse são muito importantes. A gente tem que utilizar esses eventos para a gente ter uma humanização das nossas relações. Eu acho que as pessoas estão muito fora de foco. A gente fala muito de humanizar, de ser humano. O ser humano tem que ser muito importante, porque não haverá outra saída. Não haverá outra saída se não forem as pessoas. Né? E pensem sempre, isso é uma coisa muito importante também. Tem dois filósofos que eu quero terminar falando deles. O Emmanuel Levinas, que é o francês que eu comentei aqui, ele era muito preocupado com o outro. Né? Acho que a gente deve sempre olhar para o outro, tentar compreendê-lo e agir, às vezes, em benefício do outro, sem nada em troca, que é uma coisa que a gente tem uma dificuldade danada. Né? A gente faz as coisas para os outros esperando aí um retornozinho. Né? A gente é estimulado por isso. O Levinas fala que o dia que a gente aprender a fazer as coisas além disso, a gente vai fazer melhor. A gente vai fazer melhor. O dia que a gente aprender a fazer pelo outro sem nada em troca. Ontem eu fui numa palestra, um rapaz estava palestrando, falou assim, ele estava falando da empresa dele, ele falou assim, eu melhorei muito com os meus funcionários, com os meus liderados, o dia que eu parei de ter expectativas elevadas e passei a reduzir a expectativa de resultados. Não é que os caras começaram a me surpreender? Eu falei, olha só que coisa interessante, né? Por quê? Porque a gente, nas nossas relações, a gente espera muito, né? Então, o Levinas fala, não espere das pessoas. Né? Faça por elas. Faça por elas. Se vier, tudo bem. Se não vier, você fez. E é isso que importa, o fazer. Né? O Morin, Edgar Morin, que é outro francês, ele falava assim, a ética, a boa ética, é aquela que vai além da minha geração. Vou dar uma dica para vocês, um filme chamado Dersu Zala. É um filme antigo da década do século XX, 1920, mais ou menos, em que você tem a história de um caçador que orienta uma tropa de soldados na floresta. E ele chega numa cabana, e a cabana está toda destruída, ele conserta a cabana, arruma tal, o pessoal fica ali, acampa, fica um tempo. Na hora que eles estão indo embora, ele deixa naquela cabana, né, comida, deixa um pedaço de papel, um fósforo para a pessoa fazer fogo, madeira seca. E o comandante está junto com ele e fala assim, ô, Dersu, por que você está deixando aí comida, deixando uma forma da pessoa fazer fogueira, lenha seca? A gente não vai ficar mais aqui, a gente nem vai voltar para cá de novo. Eu falei assim, pois é, eu não vou voltar. Mas alguém pode passar aqui e querer se abrigar. O abrigo já vai estar pronto. Alguém pode sentir fome e a comida já vai estar aqui. Vai sentir frio e a lenha já está aqui para ele poder se aquecer. Isso é o que o Levinas fala, né? Eu tenho que me preocupar com outro que às vezes nem existe. Aí, como eu falo, esse que não existe é outra geração que eu não conheço, mas que vai estar aqui depois de mim. Então, o dia que a gente fizer alguma coisa para essa geração, a gente vai fazer melhor. Então, por isso que acho que eventos como esse, a gente tem que pensar no ser humano, porque a nossa resposta são pessoas. E algumas dessas respostas não é a gente que vai dar, é quem está vindo aqui atrás, e quem, principalmente o que está pela frente. Então, acho que a gente tem que pensar naquele que está, né, vivendo com a gente e aqueles que vão vir depois que a gente se for. Muito obrigado, uma honra estar aqui com vocês, agradeço demais, foi muito gostoso, espero ter ajudado. Paz a Sim. todos vocês. A Muito dica do obrigado. filme também está no chat. Um abraço. Um abraço. Obrigado, obrigado. Obrigado. Um abraço do amigo Paul Walter. En tu nombre, le haré saber ao Paul. Muito obrigado pela palestra, muito interessante, muito aprendizagem também. Muito obrigado. Uma honra, obrigado. Bien. Obrigado. Obrigado también, Maurilio, por acompañarme en esta palestra. Qué grato compartir estos espacios contigo. Y la invitación a todos los que nos escuchan, exactamente nos vamos a ver en 54 minutos con la siguiente palestra o ponencia junto con Ilene Daza y el tema El líder que sí transforma. Nos vemos entonces en 54 minutos. Un abrazo. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Obrigado. Um abraço, Obrigado.